Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para explicar o programa que chama Adaptação, que é um programa que eu criei, que eu desenvolvo ele na disciplina de Cálculo 1, né? E ele está muito voltado para esse processo de transição do ensino médio para o ensino superior e a adaptação à universidade, né? Então vão ser desenvolvidas algumas ações no âmbito da disciplina de Cálculo 1 para ajudá-los aí. Então eu vou explicar o que é o programa de adaptação aí, beleza? Ele é composto por três atividades, então são três metodologias que eu vou utilizar nesse programa. O método 300, o estudo dirigido e o Crer e Ser. Esse método 300 aqui é uma metodologia que foi criada por um professor da UNB, Ricardo Fagello, né? Então depois eu vou explicar como é que funciona, e esses outros dois aqui, o estudo dirigido e o Crer e Ser, eu criei os dois, né? E aí a gente tem esse conjunto, né, de três atividades. Então, a participação não é obrigatória. Se você não quiser participar do programa de adaptação, você não precisa participar. Isso não vai te gerar nenhum prejuízo em relação à disciplina, certo? Então, a participação não é obrigatória. Você não vai perder conteúdo, você não vai perder pontos, você não perde nada se você não quiser participar. Então, não é obrigatório. O programa acontece ao longo de todo o semestre, né? Ele acontece ao longo de todo o semestre. E se você fizer a opção em participar do programa, você tem que participar das três atividades. Não pode participar de uma só, vou participar só do método 300 e não vou participar das outras. Não. A partir do momento que você faz a escolha em participar do programa de adaptação, você tem que participar das três atividades, né? Participando dessas três atividades, você pode ganhar até 4 pontos extras. Eu vou explicar como que isso acontece, né? E além disso, participando também das atividades, você vai ter a oportunidade de melhorar suas notas, né? Então, vocês vão ver aí que um aluno que quer participar do programa, se ele perder média numa prova, ele vai poder refazer essa prova, né? E outras coisas que vocês vão ver aí à medida que eu for apresentando o programa Adaptação. Não precisa me mandar e-mail nenhum falando que quer participar, não. Isso aí vai ter um momento específico onde o aluno que quiser participar vai ter que se manifestar. Mas não é agora. Agora é só para apresentar, né, o programa de adaptação. Então, eu vou começar falando do método 300. O que é o método 300? É uma metodologia, que a gente fala ativa colaborativa, né, que vai ser desenvolvida ao longo do semestre. Ela acontece 3 vezes, né, após cada uma das avaliações. Então, tem uma prova, tem o método 300. Então, o método 300 acontece 3 vezes. Né? Sempre que tiver uma prova, a semana seguinte tem o método 300, né? Como que acontece o método 300? Eu aplico a prova, né? Aplico a prova, corrijo a prova e depois que eu corrijo a prova, lanço as notas, eu divido a sala em grupos, né? Em grupos dentro daqueles alunos que querem participar do método, né? O método ele acontece fora do horário de aula, não acontece na sala de aula, não. Então eu divido a sala em grupos. Nesses grupos, a gente tem 2 tipos de participantes. Os alunos que tiraram nota acima da média, né, que a gente chama de alunos mentores, e os alunos que tiraram nota abaixo da média, que a gente chama de alunos ajudados. Por exemplo, vamos supor que eu apliquei a prova e dividi os grupos. Aí aqui tem um grupo, ó. O Arnaldo e a Patrícia tiraram nota maior do que 60%. Então, eles são chamados de mentores, né? São os mentores. Né? O Pedro, o Lucas e a Vanessa, como eles perderam média, eles são chamados de ajudado. Então, todos os grupos que eu formo têm alunos que são mentores e tem alunos que são ajudados. Beleza? Como que funciona? Os alunos que estão abaixo da média, que são esses que a gente chama de alunos ajudados, que tiraram menos de 60%, né? Eles devem fazer, num prazo de uma semana, eles devem fazer uma lista de exercício, com exercícios da matéria da prova que ele fez. Né? Então, esses alunos, eles obrigatoriamente têm que fazer uma lista de exercício. Né? E eles podem solicitar a ajuda dos alunos mentores. Ou seja, os alunos que tiraram nota acima da média, eles devem ajudar os alunos que perderam média. É assim que funciona. Né? Os alunos que tiraram nota acima da média vão ajudar
os alunos que tiraram nota abaixo da média a fazer a lista de exercício. Então, o aluno ajudado ele tem que fazer essa lista de exercício contando com a ajuda do aluno mentor. Aí, depois de uma semana, então ele fez a prova, né? Aí ele fez a lista de exercício. Uma semana depois, esse aluno ajudado, esse aluno que tirou nota abaixo da média, vai poder fazer uma nova prova da mesma matéria. Não é a mesma prova, mas é uma prova do mesmo conteúdo. E se ele for melhor nessa prova do que tinha sido na primeira, a nota vai prevalecer sempre a maior, né? Então, por exemplo, o Pedro, o Lucas e a Vanessa vão ter uma oportunidade de fazer uma nova prova. Beleza? Os alunos acima da média, né? Então aqui, ó, os alunos acima da média, os mentores, nesse caso aqui, são o Arnaldo e a Patrícia, né? Eles devem ajudar os alunos, né, ajudados, como eu disse, né? Esses alunos mentores, eles devem ajudar, porque se eles não ajudarem, eles são excluídos do método, né? Eles devem ajudar os alunos ajudados e eles não vão poder fazer a prova novamente. Mas, se os alunos que eles ajudaram conseguirem melhora na nota, eles também vão ganhar ponto com isso, né? Então, o aluno ajudado, que é aquele que perdeu média, ele pode fazer uma nova prova, né? E se ele melhorar a nota dele, além de ele conseguir melhorar a nota dele, ele vai também permitir que os alunos mentores também tenham uma melhora na nota, né? Então, os alunos ajudados fazem uma nova prova e caso eles melhorem a nota, pode acontecer que os outros alunos mentores também tenham um aumento na nota. O que vale ressaltar é o seguinte: às vezes a pessoa teve a prova, ela tirou nota acima da média, não quero participar não. Mas aí ela esquece que na segunda prova ela pode perder média, né? E aí ela já não vai poder participar, porque você não pode participar só de uma parte. Vou participar só da primeira prova. Não. A partir do momento que você faz a escolha em participar do programa adaptação, você tem que participar de tudo. Então, o método 300, você vai ter que participar das 3 etapas. Ou seja, isso aqui que eu estou falando acontece após cada uma das avaliações. Como são 3 avaliações, isso aqui vai acontecer 3 vezes ao longo do semestre, né? Então, aí apliquei a primeira prova, tem método 300. Apliquei a segunda prova, tem método 300. Apliquei a terceira prova, tem método 300. Né? Ou seja, cada prova tem o seu método 300. Vamos pensar lá na primeira prova de novo. Então, o Pedro, o Lucas e a Vanessa são os alunos que são ajudados, fizeram a lista de exercício. O Arnaldo e a Patrícia ajudaram eles a fazer. Aí chegou o dia da prova do 300, que é geralmente uma semana depois da prova, né? Eles vão fazer nova prova. Aí suponhamos que o Pedro, que tinha tirado 40%, passou para 64%. O Lucas, que tinha tirado 35%, passou para 24%. A Vanessa, que tinha tirado 12%, passou para 54%. Então, o Pedro e a Vanessa, como tiveram um aumento na nota, vai prevalecer a nota que eles tiraram maior. O Lucas vai prevalecer a primeira nota. Sempre prevalece entre as duas notas aquela que é a maior. Entre as duas notas prevalece a maior. Entre as duas notas prevalece a maior. E aí, como que a gente vai fazer para determinar o aumento de ponto do Arnaldo e da Patrícia? Né? Todo o método 300, eu mando para cada aluno do grupo, né, um questionáriozinho bem simples que ele vai responder, que é o seguinte. Por exemplo, o Pedro, o Lucas e a Vanessa, eles são alunos ajudados. Aí eles vão responder esse questionário avaliando como que foi a ajuda que eles receberam do Arnaldo e da Patrícia. Aí é uma escala de 1 a 5. Então o Pedro vai falar assim: o Arnaldo me ajudou 4, de 1 a 5, né? O 5 é o máximo, né? Aí ele vai falar assim: a Patrícia já me ajudou 5, ela me ajudou bem, né? O Lucas. Então cada um dos alunos ajudados vai avaliar a ajuda que recebeu dos mentores. E os mentores também vão avaliar como que eles acham que ajudaram os outros. Então, o aluno ajudado avalia o aluno mentor. E o aluno mentor faz uma autoavaliação. Aí a gente calcula uma média desses dois e usa essa tabela aqui para fazer o cálculo, né, de aumento de nota, né? Então, tem aqui o máximo que a pessoa pode ganhar é de 15% na nota. Né? Por exemplo, assim, uma prova valendo 30 pontos, um aluno mentor ele pode ganhar até 4,5 pontos.
né? Então, é assim que a gente calcula o aumento de nota do aluno mentor. Mas quando for próximo ao método 300, eu falo mais sobre isso. É só para vocês entenderem que o método 300 é um método que acontece após cada uma das provas, né? E que os alunos que tiram nota abaixo da média têm a oportunidade de refazer a prova, e os alunos que tiram nota acima da média ajudam os alunos que foram mal, né, podendo conseguir melhora na nota. Então, o método 300 funciona assim. Lembrando que, se a pessoa quiser participar do método 300, ela tem que participar das 3 etapas. Por exemplo, se ela participar da primeira etapa, da segunda etapa e não participar da terceira etapa, ela perde todo o ponto que ela ganhou com o método 300. No final do semestre, você só vai ganhar ponto do programa adaptação, seja método 300 ou outro que a gente vai falar aqui agora, se você participar de todas as etapas, beleza? Em relação ao método 300 ainda, ó, a primeira avaliação nossa é dia 3 do 11. Aí a avaliação do método 300 é dia 9 do 11. Ó. Então, aqui vai acontecer a semana do método 300. Então, tem a prova, divide-se os grupos, passo a lista de exercícios. No dia 9 do 11, os alunos ajudados fazem a nova prova. Segunda avaliação, 15 de dezembro, dia 21 de dezembro, a avaliação do método 300. Sempre a avaliação do método 300, o conteúdo dela é o mesmo da avaliação, né? Terceira prova vai ser em fevereiro e a método 300 também em fevereiro, certo? Segunda metodologia, estudo dirigido. O estudo dirigido ele acontece ao longo de todo o semestre e acontece semanalmente. O estudo dirigido acontece semanalmente, né? Então eu coloquei mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia. Vai começar a aula, né, dia 26 de setembro. Então eu começo a dar o conteúdo. E tal. Aí no dia 5 de outubro, né, que é uma quarta-feira, eu mando uma atividade, uma lista de exercício para vocês. Essa lista de exercícios que eu mando para vocês, ela é referente ao conteúdo que foi trabalhado na semana anterior, né? Então, por exemplo, na primeira semana de aula a gente estuda um conteúdo, aí na quarta-feira da semana seguinte eu passo uma lista sobre esse conteúdo. Aí você vai ter que fazer esse exercício e me entregar numa data que foi definida. Aí você me entregou isso aqui, eu vou gravar a correção desse exercício numa videoaula e vou disponibilizar para você saber se você está conseguindo acompanhar, está conseguindo fazer ou não. E assim vai. Então, no dia 12, eu vou dar outra lista de exercícios. Então, na verdade, é o seguinte, a gente vai estudando o conteúdo, o nome já diz, ó, estudo dirigido. É para ajudar a organização do seu estudo. Essas listas que eu vou passar para vocês, elas são sempre referentes aos conteúdos que vocês estão estudando. Então, vai ter uma semana de aula, aí eu vou dar uma lista referente a essa semana, né? Vai ter outra semana de aula, vou dar outra lista. Além dos exercícios da disciplina, eu vou passar uma lista de exercício extra, vamos pensar assim, para você fazer e me entregar, né? E aí eu sempre vou recolher essa lista de atividade e vou disponibilizar a correção dela em videoaula, né? Vou disponibilizar lá no Moodle, depois eu vou explicar direitinho onde que vai estar, né? Aí você vai acessar e vai poder assistir a correção de cada uma dos exercícios para ver se você está conseguindo acompanhar a matéria, né? Então, por exemplo, aqui ó, a primeira prova, né? Antes da primeira prova, nós vamos ter 4 atividades do estudo dirigido, ou seja, 4 listas de exercício, cada uma referente a uma semana. Então, aqui, ó, dia 5 do 10, eu vou dar uma lista referente ao conteúdo que foi estudado antes do dia 5. Dia 12, eu vou entregar outra lista para vocês fazerem referente ao conteúdo que vocês estudaram, do dia 5 ao dia 12. Dia 19, vou entregar outra lista referente ao conteúdo que foi estudado do dia 12 até o dia 19, e assim por diante. Então, aí a gente vai ter, por exemplo, 4 atividades referente à primeira prova, 4 atividades referente à segunda prova, 4 atividades referente à terceira prova. Então, vão ser aproximadamente 12 atividades do estudo dirigido ao longo do semestre. E é aqui que vai ser distribuído aqueles 4 pontos extras, né? Então, ele vai ser distribuído de acordo com a participação, não é correção, não vou corrigir a atividade, não. Por exemplo, se a pessoa fizer todas as atividades, ela ganha todos os pontos, 4 pontos. Se ela fizer 80% das atividades, ela ganha 80% desses 4 pontos. Se ela fizer 50% das atividades, ela ganha 50% dos 4 pontos, né? Então é assim que funciona. Mas lembrando, por exemplo,
A pessoa só vai ganhar o ponto extra se ela participar do método 300, do estudo dirigido e do Crer e Ser. Ela não ganha o método, o 4 pontos só participando do estudo dirigido. Se ela não participar das outras atividades, ela não ganha os 4 pontos. Então, o estudo dirigido vai auxiliar você no estudo da matéria, né? Eu espero que a gente consiga um monitor, que é um aluno que que disponibiliza alguns horários para tirar dúvida da matéria, né? Ao longo da semana. Se a gente tiver monitor, a gente acaba associando essas atividades à monitoria. E aí na sala de aula eu vou explicar isso melhor depois. Ou seja, nós vamos ter a ajuda de um aluno que já fez a disciplina para tirar dúvidas também. Beleza? A terceira atividade, então, é o Crer e Ser. O Crer e Ser, ele é uma metodologia formativa, vamos dizer assim, que o intuito dela é trabalhar alguns temas que fazem parte da rotina de vida do estudante, né? Nesse semestre nós vamos ter 2 atividades. Vai ser uma mesa redonda e uma palestra, né? De temas que são interessantes para vocês, que na verdade esses temas foram apontados por alunos de outros semestres. A mesa redonda nós vamos falar sobre a adaptação à universidade. Então aqui eu vou chamar alguns colegas professores e a gente vai conversar um pouco com vocês sobre a transição do ensino médio para o ensino superior, sobre o ritmo da universidade, sobre algumas questões que geralmente os alunos, quando entram na universidade, eles apresentam. Então são dificuldades que alguns alunos já tiveram e nós vamos conversar com vocês de forma a tentar minimizar essas dificuldades. E a gente também vai ter uma palestra falando sobre ansiedade, sobre depressão, né? sobre esses sentimentos que de alguma forma afligem os nossos estudantes e que acabam impactando negativamente, às vezes, no rendimento acadêmico, né? Então vão ser 2 momentos, né? Não é nada muito extenso, né? Mas são momentos que de alguma forma podem ajudar você a lidar com questões, por exemplo, muitos estudantes vêm de outras cidades para morar em Diamantina. Eles acabam tendo que se afastar do convívio familiar, se afastam dos amigos para vir para um novo contexto, né? Esse processo de sair de casa, vir para a universidade, né, gera alguns impactos, gera alguns sentimentos que às vezes, se não forem bem administrados, podem gerar uma ansiedade, podem gerar uma depressão, né, pode prejudicar o andamento dos estudos, né? Então é isso, assim. Esses são os aqui é a mesma coisa. Essas são as 3 atividades que a gente vai desenvolver: método 300, estudo dirigido e o Crer e Ser. E aí, se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei aqui, pode me procurar na sala de aula, né, que a gente conversa melhor a respeito disso aí. No mais, um ótimo semestre a todos aí. E eu gostaria só de deixar bem claro que nenhum professor tem a obrigação de fazer isso que eu estou fazendo aqui não, viu, gente? Isso aqui porque faz parte da minha pesquisa e eu gosto de desenvolver isso, né? Então, assim, o professor não tem obrigação de fazer isso aqui. Eu faço porque eu gosto de fazer, né? Dá trabalho, me dá muito trabalho essas coisas e por isso eu acabo exigindo de vocês um pouco de comprometimento. Um pouco não, exige comprometimento com essas coisas se você quiser participar. Lembrando assim que geralmente todos os alunos participam, né? Vocês podem procurar saber, por exemplo, quem está chegando agora com alunos que já participaram da disciplina, que são coisas que ajudam e muito no andamento da disciplina aí, beleza? Um abraço a todos e um ótimo semestre aí.